Atual França. Então, diante desta organização política administrativa, liderada por uma pessoa, por um guerreiro, melhor dizendo, chamado Clovis, ele funda a dinastia Merovingia. Esse nome vem justamente do nome do avô de Clovis, Meroveu, e em sua homenagem ele coloca o nome da dinastia como dinastia Merovingia. Então essa dinastia ela foi fundada por Clovis, um grande guerreiro, e nesse processo ele consegue arregimentar soldados com base em conquistas de território. Na medida em que ia conquistando novos territórios, ele ia ampliando o seu reino e ia ampliando o número de soldados, se fortalecendo cada vez mais. Um dado interessante, meus jovens, é que ele se converte ao cristianismo. Isso aqui é muito importante para a gente entender a relação entre este recém-estado fundado, né, da dinastia Merovingia, com a Igreja Católica. Essa relação, uma relação muito próxima, e a gente vai entender o papel, né, da Igreja Católica na Idade Média, que a Igreja Católica se torna a mais poderosa instituição. E nesta relação, o que vamos ter de interessante? O império, melhor dizendo, o reino da dinastia Merovingia, ele vai copiar a estrutura administrativa da igreja. Toda a organização administrativa burocrática será copiada da Igreja Católica. Então há uma relação de aproximação e de ajuda mútua entre o Estado e a Igreja nesse sentido. Ele, para crescer mais ainda e ampliar seu território, ele concede terras em troca de apoio político e militar. Essas alianças, esses laços de consideração, é muito importante para a gente compreender como é que se vai dar as relações sociais durante o feudalismo. Veja que esse assunto ele está tratando da feitura da estrutura social do que nós conhecemos por feudalismo. Então, copiando essa estrutura da igreja, né, eclesiástica, concedendo terras, ele também teria que ajudar a igreja. E qual foi a contrapartida para a igreja? Era permitir que a igreja cobrasse o famoso tostão de Pedro, ou seja, o dízimo, 10% para os camponeses. Tá? Então, essa é a relação. Continuando. Vamos lá, canetinha. Clovis teve um problema. Ele não conseguiu conquistar um território, na verdade um enclave, né? O que é um enclave? É um território dentro de um território chamado Burgúndia. Tá? Isso aqui ele não conseguiu conquistar. Essa conquista aqui, dessa região que ficava no centro da Europa, ficou para os seus filhos. Seus dois filhos. Eles conseguiram conquistar a Burgúndia,
né, essa região aqui importante, para ampliar mais ainda o seu território. E foram mais longe, conquistar a região da Provença. Essa região era margeada pelo mar Mediterrâneo. Então, com essa conquista da Provença, o reino franco tornou-se uma potência mediterrânea, uma vez que tinha acesso livre para o mar Mediterrâneo. Então foi uma conquista muito importante. Veja a continuação deste reino, né, da dinastia merovingia, pelos filhos de Clovis. Então o poder conferido a altos funcionários. Isso aqui foi um problema, para a gente já entender aqui a crise que se instaurou na dinastia merovingia. Esse poder conferido a altos funcionários, né? Houve um período chamado de período dos reis indolentes, onde os reis não se preocupavam com a administração e relegavam o poder a altos funcionários. Esses altos funcionários também eram conhecidos como mordomo do paço. E isso permitiu, naturalmente, o surgimento de lideranças nas mais diversas áreas afastadas desse reino, né? O reino da dinastia merovingia. E isso, como consequência, vai comprometer a soberania, né, o poder dos reis. Então veja que essa relação aí começa a abalar o poder dos reis da dinastia merovingia. Isso é importante. Continuando, cadê o marcador, meus jovens? Está aqui. Então, um desses altos funcionários, o mordomo do paço, como era conhecido, foi esta figurinha aqui, ó, o Carlos Martel. Uma figura de destaque, uma figura que gozava de grande popularidade, sobretudo porque ele foi o líder da vitória dos cristãos contra os muçulmanos na famosa Batalha de Poitiers, em 732. Essa batalha foi fundamental porque o avanço dos muçulmanos, né, na Guerra Santa, a Jihad, espalhando, né, propagando o islamismo, que é uma outra religião, que vai ser outro assunto nosso, ele consegue barrar esse avanço muçulmano. E ele entra para a história como salvador da cristandade latina. Olha o destaque que essa figura toma diante desse processo, né, onde o catolicismo era muito forte, né, e a igreja apregoava os ensinamentos, né, todas as estruturas ligadas à igreja, né, que tinha muita relação de poder, de controle sobre as pessoas. O que acontece? Pepino III, o Breve, que era filho de Carlos Martel, tá, gente? Pepino, o Breve por quê? Porque ele era baixinho, aí o nome Breve, tá? Ele era filho de Carlos Martel. Então o que ele fez? Diante de tanto poder que ele herdou do pai, ele também era um alto funcionário, ele achou por bem dar um golpe contra o último rei merovingio, dando por fim a dinastia merovingia. O último rei foi o Xerderico III. E aí, gente, Pepino o Breve funda uma nova dinastia, e essa dinastia vai se chamar dinastia carolíngia. É interessante que quando Pepino desfere esse golpe contra a realeza merovingia, a Igreja Católica, o que faz? Legitimou o golpe, dizendo, Pepino, nós vamos sagrar você como o nosso rei, em troca de algo. Que algo foi esse? Olha só, a igreja disse, nós consagramos, nós reconhecemos você como um novo imperador dos francos, mas nós precisamos da sua ajuda contra os nossos inimigos. Quem eram os inimigos da igreja nesse sentido? Eram dois grupos, os lombardos e os bizantinos, que estavam tentando conquistar as regiões de domínio da Igreja Católica, né? Abalando a hegemonia católica da Igreja Católica próxima à Península Itálica. Então, ele consegue
expulsar os lombardos e os bizantinos, sobretudo os lombardos nesse momento. E, mais do que isso, Pepino cede parte deste território para a Igreja Católica. É o futuro patrimônio de São Pedro, que vai dar origem ao Vaticano, considerado o menor país do mundo, 0,42 km². Olha só como é uma história interessante. Continuando, meus jovens, Carlos Magno, eita, essa foi figura importantíssima. Carlos Magno, gente, foi o filho de Pepino o Breve. Esse cara foi uma figura de grande destaque pela organização, pelos investimentos na educação e na cultura, né, e pela ampliação de um reino, transformou-se num império diante das diversas conquistas a partir de campanhas militares. Carlos Magno conseguiu ampliar toda a região, praticamente toda a Europa, né, estendendo até a Germânia, onde hoje é atualmente a Alemanha. Então, olha o aumento significativo deste território, né, chamando-se Império. Ele tinha como objetivo criar uma estrutura parecida com o antigo Império Romano, né, no tamanho e na sua administração. E a cereja do bolo de tudo isso foi no ano de 800, né, no Natal do ano 800, evidentemente depois de Cristo. Neste ano 800, ele foi coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III. Olha mais uma vez a relação entre igreja e Estado. Então ele adota como capital político a distribuição de terra. Quanto mais ele vai conquistando terra, ele vai doando terra. E a terra recebia um nome, era o beneficium. Essa doação de terra para um nobre chama-se beneficium, que é a terra doada. Só que ao receber essa terra, esse nobre, ele fica preso a uma série de relações, de obrigações e compromisso. Que compromisso e que obrigações seriam essas? De proteger e de fidelidade. Isso é uma característica, gente, dos povos bárbaros, gente. Vamos lembrar que o feudalismo é uma síntese, é uma união, é uma junção de elementos culturais do antigo Império Romano com elementos culturais e políticos dos bárbaros. Nesse caso aqui, os francos. Então é o chamado comitatus, que é essa relação, essa troca de fidelidade, né? E é aí que surge, que nós vamos entender aqui, a relação de suzerania e vassalagem. Mas antes, desculpa, como o seu império cresceu muito, para facilitar a administração, o que ele faz? Ele dividiu o seu império em províncias chamadas marcas, que era controlado por um marquês, né? Um condado, que é administrado por um conde, e os ducados, administrados por um duque. Então, esses nobres, eles exerciam a justiça e cobravam impostos. Era a presença do rei, né? Eles eram dotados de grande poder. Veja que eles eram dotados de grande poder. E isso aí vai custar caro para a dinastia carolíngia, certo? Vamos entender por quê. Esses nobres, tá, eles juraram fidelidade a partir do comitatus ao rei. Então o rei é o suzerano, aquele que doou o beneficium à terra. Então esses nobres se tornam vassalos do rei, aqueles que juraram fidelidade ao suzerano, que é o rei. E quem sabe que é engraçado? Um vassalo que tem muita terra pode também doar terra para outros e se tornar suzerano de outros vassalos. E assim sucessivamente. Isso é a estrutura social do feudalismo, nas relações de suzerania e vassalagem. Tá? Fica a dica aí. Carlos Magno, ele também cria a figura do Missi Dominici. É um funcionário cuja missão é fiscalizar as ordens do rei, né? Se as leis, ou seja, as capitulares, eram as leis criadas por Carlos Magno, que era analfabeto, mas investiu, nós vamos ver, pesadamente na educação. Ele também criou o Tribunal do Palácio, centralizando a justiça, que muitas vezes estava na mão dos suzeranos vassalos.
nas mãos dos condes, dos duques e dos marqueses. Né? Continuando aqui, ele cria a escola palatina, gente. Qual era o objetivo dessa escola? Da escola palatina, gente. Qual era o objetivo da escola palatina? Capacitar os funcionários na administração pública, ó, na administração do seu império, né? Ele incentiva a cultura e a educação. A educação eram divididas no quadrivium e no trivium. O quadrivium era justamente as disciplinas que se estudavam nesse curso, era aritmética, geometria, música e astronomia. Já no trivium, o que se via? Gramática, retórica e dialética. Então era uma formação muito bem consolidada, né, para o momento, para a época. Né? Tanto é que o Carlos Magno, ele é muito conhecido, né, na história por esse investimento na cultura e na educação. Tanto é que é chamada Renascença Carolíngia, né, valorizando aqui boa parte da cultura dos romanos. Então, com a morte de Carlos Magno, o seu reino foi dividido, tá, gente? E aí, o seu filho, Luís o Piedoso, ainda conseguiu manter, né, a centralização política, né? Mas com a morte de Luís, ficou complicado, porque aí você vai ter uma crise sucessória. Essa crise sucessória só vai ser resolvida com o Tratado de Verdun, assinado em 843. Vejamos aqui o mapa, resultado, deixa eu ver se eu pego aqui, resultado do Tratado de Verdun. Então, olha só, gente. Então, esse tratado ele estabeleceu a divisão do Império, e ficou assim, em 3 partes. Essa parte laranja aqui, ó, ficou com quem? Com Carlos, o Calvo. A parte central ficou com quem? Com Lotário, que é a parte central. Tá? Parte ocidental ficou com Carlos o Calvo. E a parte oriental, isso aqui, ficou com Luís o Germânico. Então veja que ocorre o quê? Uma divisão, uma fragmentação do poder. Essa fragmentação do poder quebra o centro, quebra a estrutura de um império, que tem como característica a centralização do poder. E aí a gente vai entender agora uma grande característica do período da Idade Média, do período da sociedade feudal. E a gente está percebendo a consolidação do feudalismo aí, que é a descentralização política. Mas vamos ver. Aqui, ó, rapidinho aqui para a gente encerrar. Com essa divisão, tá, gente, propiciada pelo Tratado de Verdun, o Império entrou em crise geral, né? O poder político estava fragmentado, ou seja, dividido. Uma característica do período é a descentralização do poder, gente. Resiste isso, marque isso, tá? Uma característica da Idade Média, do feudalismo, é a descentralização do poder. Essa fragmentação nas mãos dos nobres, né? E isso vai gerar a consolidação do feudalismo. Então a gente está saindo da Alta Idade Média, entrando para a Baixa Idade Média, que é a consolidação do feudalismo. Como se não bastasse essa fragmentação política, vai existir novas ondas de invasões no século IX. Normandos e magiares, que seriam hoje os húngaros, começam a invadir. E essa invasão fortalece mais ainda a divisão do poder da organização de exércitos locais controlados pela nobreza. Então se fortalece mais ainda o poder desses nobres, gerando assim o que eu quero que vocês fixem bem na consolidação do feudalismo, que é a descentralização do poder. E o poder agora está descentralizado na mão de quem? Dos nobres. Então foi isso, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.